Muito comum nos bares e restaurantes, o contrato de trabalho intermitente veio com a reforma trabalhista para acabar com a prestação de serviço irregular. Vem comigo que eu vou te ensinar como que funciona esse tipo de negócio. Meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado trabalhista desde 2018 e hoje eu vou te ensinar alguns detalhes e algumas características que são individuais que funcionam muito bem no contrato de trabalho intermitente e você precisa saber. Se você é dono de bar, restaurante ou lanchonete, você sabe que não é necessário tantos funcionários, tantos garçons trabalhando todos os dias da semana no seu empreendimento. Por exemplo, em um restaurante que consegue atender em média 30 mesas de 5 pessoas, vai precisar ali de 3 a 5 garçons para atender todos os clientes. Todas essas mesas, logicamente, serão ocupadas nos fins de semana, onde a demanda é muito maior e o fluxo de cliente também é muito maior. Já durante a semana, não é necessário todos esses garçons, porque com certeza alguns deles vão ficar sem fazer nada, já que basta apenas 1 ou 2 para atender aquela baixa demanda durante a semana. Então, ciente disso, o que acontece na prática? O dono do restaurante, no nosso exemplo, não contrata 5 garçons com carteira assinada. Ele contrata apenas 1 ou 2 para ficar ali durante todos os dias, tendo uma folga por semana, como é previsto na legislação, e nos finais de semana e nos dias de maior demanda de clientes, ele contrata outros 3 ou 4 empregados totalmente informais para fazer o mesmo serviço daqueles garçons que já foram contratados. Esses funcionários, os famosos freelancers, eles recebem uma diária e nada mais. Mas estes funcionários que são contratados de forma irregular, por estarem nessa condição, também não tem nenhuma garantia legal, como 13º, férias, depósito de FGTS, contribuição para o INSS, caso precise de alguma cobertura securitária, e caso a atividade dele venha se interromper ali de imediato, ele não terá também acesso ao seguro-desemprego, já que ele não foi registrado, estava trabalhando de forma totalmente irregular, totalmente informal. Então esse empregado nessa situação acaba ficando prejudicado em uma série de situações. Além disso, também não terá contado o seu tempo de contribuição para uma aposentadoria futura, e o prejuízo maior também para o empregador é que, caso esse empregado intente na Justiça do Trabalho com um pedido de reconhecimento do vínculo de emprego, pode ser que esse vínculo seja reconhecido e o empreendimento, o restaurante do nosso exemplo, vai ser obrigado a pagar todas as verbas trabalhistas que seriam devidas a esse empregado caso ele tivesse o registro correto na sua carteira de trabalho. Então, o empregado não tem suas garantias legais adimplidas e o empregador fica na mão do empregado. É uma situação de prejuízo mútuo, prejudica tanto o empregado quanto o empregador. Mas o prejuízo maior é para a empresa, logicamente, porque caso venha acontecer uma ação judicial e uma condenação, a empresa vai ter que pagar, não tem escolha. Então, se você é dono de restaurante, é dono de lanchonete ou bar, ou tem uma atividade que não necessita de tantos empregados durante toda a semana, mas é apenas alguns dias específicos, o melhor para você é contratar sobre o regime de trabalho intermitente. Mas afinal, o que é o contrato de trabalho intermitente? E é bem simples esse tipo de contratação, diga-se de passagem. Simplesmente é um contrato de trabalho escrito no qual a prestação de serviço ela não é contínua. Então, nessa modalidade de contratação, o empregado trabalha em um regime de alternância entre períodos de atividade e períodos de inatividade, independentemente do ramo da atividade do empregador, tá? Isso não faz diferença nenhuma. O que caracteriza esse contrato mesmo é a inatividade alternada com a atividade do empregado. Dessa forma, o empregador combina com o empregado uma remuneração específica destinada àquele horário específico que o empregado vai trabalhar para ele. Então esse tipo de contrato tem uma jornada extremamente flexível, extremamente móvel, onde o empregado consegue, além de prestar serviço e receber apenas pelo serviço que prestou, consegue também prestar serviço para outros empregadores simultaneamente. Isso faz com que esse pacto seja vantajoso para ambas as partes. O empregado pode prestar serviço para vários empregadores e o empregador tem aquele empregado à sua disposição apenas naquele horário e dia marcado e remunera esse empregado apenas por aquele serviço prestado naquele horário e naquele dia marcado. A CLT define exatamente o que é o contrato de trabalho intermitente, então eu vou deixar na íntegra o que a CLT diz a respeito, e se você tem interesse em conhecer bem esse assunto, pausa o vídeo, leia e compreenda exatamente o que significa. Nessa modalidade, o empregado trabalha, mas também não trabalha no momento em que ele não é convocado. E esse período de inatividade do empregado se trata de uma suspensão contratual, ou seja, não é um tempo à disposição do empregador. Por isso não é remunerado. Agora, quando o empregado é convocado para o trabalho, recebe apenas de acordo com o tempo efetivamente trabalhado. Em um bar, o empregador tem apenas um funcionário com carteira assinada que trabalha ali todos os dias da semana. Nos finais de semana, onde a demanda de clientes é muito maior, basta isso contratar 3 outros empregados sobre o contrato de trabalho intermitente. Isso vai fazer com que esse empregador remunere
remunere os empregados intermitentes apenas pelo período que eles trabalharam durante o fim de semana e vai remunerar aquele empregado que trabalha todos os dias da semana conforme o piso da categoria da região onde ele trabalha. Isso vai fazer com que o empregador economize bastante, porque de outra forma ele teria de pagar 4 salários mínimos ou 4 salários do piso da categoria da região dele para que tenha todos esses empregados trabalhando para ele na sua atividade. Esse regime de trabalho é perfeito para acabar com o desemprego, porque ele vai garantir todas as verbas legais para os empregados intermitentes e também vai fazer com que o empregador economize. Porém, para que seja válido, para que esse tipo de contrato tenha validade, tenha eficácia, é necessário seguir algumas regras. Não é qualquer tipo de acordo feito com o empregado que faz com que ele se torne um empregado intermitente. Deve seguir algumas regras específicas que a CLT traz para que esse tipo de contratação não gere confusão na hora da rescisão ou alguma situação que envolva falta tanto do empregador quanto do empregado. Enfim, vou te explicar tudo. Esse tipo de contrato ele deve ter registro no CTPS, deve ter o registro exato também do valor da hora de trabalho do empregado intermitente. E aqui eu chamo a sua atenção de que esse valor do salário hora jamais pode ser menor do que o valor do salário mínimo proporcional a 1 hora também. Ou ser muito discrepante daqueles outros empregados que já trabalham com o registro normal na carteira deste empregador. Então aquela discussão de que ele vai trabalhar menos e ele pode receber menos que o salário mínimo, o empregado intermitente? Sim, ele vai receber proporcional ao que efetivamente conseguiu trabalhar naquele mês. E obviamente, se ele não trabalhou o mês todo, ele vai receber menos que o salário mínimo. E isso é totalmente possível desde que seja respeitado o valor da hora mínima do salário desse empregado. Além de tudo isso, existem mais regras que devem ser cumpridas. Por exemplo, o empregador deve convocar o empregado para o trabalho com no mínimo 3 dias de antecedência, especificando exatamente as horas que ele vai trabalhar em um determinado dia. Quando esse empregado recebe a comunicação de que ele foi convocado, ele tem até 1 dia para aceitar essa convocação. E caso este não responda ou se mantenha silente em relação a essa convocação, entende-se que o silêncio dele resultou em uma recusa à prestação de serviço naquele mês. E o fato do empregado recusar trabalhar naquela data específica, naquele dia específico, não configura nenhuma falta cometida pelo empregado, tá? Porque esse pode escolher se ele vai prestar serviço ou não. Então, o empregador convoca o empregado. Se essa convocação for aceita pelo empregado, aquele que sem justo motivo não cumprir a sua obrigação contratual, tem que pagar a outra parte a metade do que seria devido para essa prestação de serviço. Calma que eu vou te explicar. Se o empregado foi convocado para trabalhar no sábado que vem e ele aceita a convocação, o empregador vai esperar a presença dele lá no estabelecimento no sábado. Se o empregado não for, o empregado é obrigado a indenizar o empregador com a metade do que seria devido na remuneração convocada para aquele trabalho. E esse pagamento deve ser feito no prazo máximo de 30 dias. Vou exemplificar. O empregado foi convocado para trabalhar no sábado para receber R$50 a hora. E o empregador o convocou para trabalhar durante 2 horas. Então ele receberia R$100 pelo dia trabalhado. Se o empregado aceitar essa convocação e não comparece no dia, esse empregado é obrigado a indenizar o empregador com a metade do que ele receberia, ou seja, R$50, dentro do prazo de 30 dias. Isso traz uma segurança tanto para o empregador quanto para o empregado, porque esse tipo de atitude é um descumprimento contratual que quebra a fidúcia da relação contratual. E essa multa indenizatória é uma forma de reforçar ainda aquilo que foi combinado entre as partes. Agora, se o empregador convoca e o empregador é quem desiste da convocação, da mesma forma, tem que indenizar o empregado com a metade do valor que seria devido para o trabalho daquele dia específico que foi combinado. Assim, no final de cada prestação de serviço, esse empregado ele vai receber a remuneração combinada, as férias proporcionais com acréscimo de 1/3, o 13º salário também proporcional, o repouso semanal remunerado, tudo proporcional, e os demais adicionais legais, se houverem. E um detalhe importante, o empregado jamais pode trabalhar um período superior a 30 dias sem receber nenhuma remuneração, devendo esse valor ser pago até o 5º dia útil do mês que segue, a regra comum até mesmo dos empregados que trabalham com contrato de trabalho normal. Nesse mesmo sentido, o empregador deve fazer o recolhimento da contribuição securitária do empregado, a contribuição ao INSS, e deve fazer também o depósito do FGTS, sempre entregando para o empregado um recibo de que essas obrigações estão sendo cumpridas. E da mesma forma da contratação do contrato de trabalho normal, a cada 12 meses de prestação de serviço, esse empregado também terá direito a férias. E durante esse período de férias, da concessão de férias, esse empregado não pode prestar serviço para esse empregador que concedeu as férias, mas nada impede que ele trabalhe para outros empregadores que ele já vinha exercendo atividade empregatícia na modalidade intermitente. Para a empresa fugir de reclamações trabalhistas ou
ou do risco de ter uma condenação na Justiça do Trabalho, com o reconhecimento do vínculo e o pagamento de todas as verbas de um contrato de trabalho normal, o melhor para empresas que não necessitam de empregados durante todos os dias da semana, mas apenas de alguns dias específicos, onde a demanda de cliente é um pouco maior, a melhor opção é a contratação por meio do contrato de trabalho intermitente. Muito melhor do que ter empregados informais ou irregulares pelo risco que se corre deste tipo de relação. E para o empregado também, como disse, uma vantagem enorme, já que tem todas as suas verbas trabalhistas sendo quitadas em dia e também pode prestar serviço para diversos outros empregadores e até mesmo tem a opção de trabalhar ou não naquela determinada convocação. Além de que vai estar contribuindo para a Previdência caso ele precise de alguma cobertura do INSS em algum infortúnio que aconteça, e também terá o seu FGTS depositado caso necessite ou cumpra os requisitos para o saque desse fundo de garantia. Então, como eu venho dizendo ao longo de todo o vídeo, o contrato de trabalho intermitente é excelente para ambas as partes. E você já conhecia esse tipo de contratação? O que você achou dessas informações que eu trouxe aqui para você hoje? Esse vídeo faz parte de uma playlist de vídeos a respeito do contrato de trabalho que eu estou elaborando aqui no YouTube. Se você tem interesse por essas informações, não deixe de se inscrever aqui no canal. Deixa o like se essa informação for importante para você e conta para mim o que você acha desse tipo de contratação. Você acha que essa flexibilização na jornada de trabalho e no pagamento do salário prejudica ou é benéfico ao empregado? Esse tipo de contratação tira da Justiça do Trabalho aquelas ações que poderiam ter sido evitáveis? E você já conhece esse tipo de contratação? Você já tem um contrato de trabalho intermitente? Você precisa de um contrato de trabalho intermitente? Conta tudo aqui pra mim. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse tipo de contratação e ao direito do trabalho, deixa aqui também que eu vou ter todo o cuidado de responder com um fundamento tudo que vocês questionarem, tá? Então é isso, encerramos por aqui. Espero vocês numa próxima publicação. Um abraço e até a próxima.